Olá, eu sou a Simone e neste vídeo temos mais um exercício sobre derivadas parciais que diz o seguinte: determine todas as derivadas parciais de primeira ordem da função z igual a f de xy igual a arcotangente de x raiz de y, para y positivo e x pertencente aos reais. Bom, então a nossa função ela tem duas variáveis, então nós vamos calcular a derivada parcial de f em relação a x e a derivada parcial de f em relação a y, tá? Como vocês estão vendo aqui, nós temos a função arcotangente. Então, antes de a gente começar, eu queria lembrar para vocês a derivada da função arcotangente. Então, a derivada de arcotangente de x é igual a 1 sobre 1 mais x ao quadrado, tá? Então, reparem, queria só chamar a atenção que aqui eu tenho x ao quadrado, onde x é o argumento do arcotangente, tá certo? Na hora que nós formos fazer a derivada aqui da função, eu vou voltar a frisar esse detalhe, tá? Então, vamos lá. A primeira derivada de f em relação a x. Então, quando eu faço a derivada de f em relação a x, y é constante, tá? Então, vamos copiar aqui a função, derivada parcial em relação a x, da função arcotangente de x raiz de y. Então, reparem só, nós estamos derivando em relação a x. A nossa variável aqui, x. E essa raiz de y, como y é constante, isso aqui é constante. Então, nós temos uma constante multiplicada por x, tá? Então, como é que vai ficar a derivada? Vocês estão reparando que nós vamos ter que usar a regra da cadeia, tá? É a derivada da função externa, que é arcotangente. Então, vai ficar arcotangente, a derivada é 1 sobre 1 mais o argumento, que é x raiz de y ao quadrado, como eu falei aqui, tá? O argumento aqui é x, fica x ao quadrado. Então, o argumento aqui é x raiz de y, fica x raiz de y ao quadrado, tá? Vezes, regra da cadeia, a derivada da função interna em relação a x, tá? Então, a derivada de x vezes raiz de y, sendo que esse raiz de y é uma constante, então, dá a própria constante, ou seja, raiz de y, tá? Então, isso aqui, só rearrumando, é raiz de y sobre 1 mais. E agora, nós vamos fazer x raiz de y ao quadrado. Então, regra de potenciação é o primeiro ao quadrado, x ao quadrado, o segundo ao quadrado, raiz de y ao quadrado, é o próprio y, tá? Então, tá aqui a derivada da minha função em relação a x, tá ok, gente? Se tiverem alguma dúvida, tá? Deixem aqui nos comentários, eu respondo assim que for possível. Vamos, então, ao cálculo da derivada da função em relação a y. Nesse caso, x é constante. Então, isso é derivada em relação a y da função arcotangente de x raiz de y, tá ok? Bom, e agora? Novamente, nós vamos derivar isso em relação a y, nós vamos aplicar a regra da cadeia, a derivada de arcotangente, que é 1 sobre 1 mais esse argumento aqui ao quadrado, então, x raiz de y ao quadrado, mesma coisa da derivada parcial de f em relação a x,
que fizemos anteriormente, vezes a derivada dessa parte aqui, em relação a y. Então, reparem só, eu tenho x vezes y, eu vou fazer uma continha bem aqui do lado, x vezes y elevado a meio, tá? X raiz de y é x vezes y elevado a meio. Agora, isso aqui é uma constante, tá? Então, a derivada disso em relação a y, eu repito a constante e derivo o meu y, que é o quê? O meio y elevado a 1 meio menos 1, tá certo? É a regra da potência. Então, vai ficar como? Isso vai ficar x vezes 1 meio y elevado a menos 1 meio. Então, eu vou copiar isso aqui, tá? Que é a derivada parcial em relação a y de x raiz de y. Então, vamos copiar, é x vezes 1 meio y elevado a menos 1 meio. Ok. Então, isso é igual. Agora, a gente só vai organizar. Vamos ver o que que vai ficar no denominador. Denominador, nós temos isso aqui, vou logo escrever. 1 mais x, eu tenho x raiz de y ao quadrado. Então, regra de potenciação, fica o primeiro ao quadrado, o segundo ao quadrado é y, tá? O que mais que fica no denominador? Esse 2, tá? E esse elemento aqui, que é y elevado a menos meio, quando vai para o denominador, ele fica y elevado a meio, né? Então, vamos colocar aqui 2 e vamos colocar desse lado y elevado a meio, que é a raiz de y, tá? E no numerador vai ficar o quê? Vai ficar, o único que a gente não escreveu é esse aqui, o x, né? Então, vai ficar x aqui no numerador. E tá aqui a derivada da minha função f em relação a y. Tá certo, gente? Então, mais uma vez, vocês estão vendo que derivar parcialmente não é complicado, porém, vocês precisam saber muito bem as regras de derivação e muito bem regra da cadeia, tá certo? Se ficou alguma dúvida, se vocês tiverem alguma dificuldade, deixem aqui nos comentários que eu respondo assim que for possível, tá? Bom, então o exercício fica por aqui, a gente se vê então nos próximos vídeos. Até mais!